Graça e paz. Aqui é o professor Fabrício Cardoso, tutor do curso Bacharel em Teologia da EBOC. E seja bem-vindo à disciplina de Evangelismo. Conforme nós podemos ver aqui no quadro, a expressão evangelismo vem do grego evangelion, que quer dizer, que significa boas novas. Esse termo evangelion, que tem uma expressão similar, porém no hebraico, ele vem da expressão hebraica besorá, que vem do verbo, ou seja, ele dá uma indicação de ato, de ação, que vem do verbo hebraico bissar, que significa anunciar ou publicar. Então, o estudo do evangelho, que é a disciplina do evangelismo, se refere às boas novas de Jesus Cristo, onde o cristão, o seguidor de Cristo, aquele que foi alcançado pelas boas novas, que foi impactado pela palavra de fé, de salvação, de cura e de libertação, ele tem a responsabilidade no ato de anunciar ou publicar estas boas novas. E a nossa primeira indagação, nosso primeiro questionamento: o que são essas boas novas? Essas boas novas são justamente a palavra de Jesus. A palavra de que não é mais necessário sacrifício. Não é mais necessário você pagar um preço do sangue através de um animal. Não é necessário você pagar nenhum tipo de indulgência para que você alcance salvação, para que você seja bem-sucedido, para que você tenha libertação, para que você seja curado, para que você viva em paz. As boas novas, as boas notícias são as palavras e os efeitos que uma vida com Jesus ele provoca sobre o ser humano. E esse é um compromisso nosso como cristão de ser portador, de alcançarmos. Romanos 10:17, Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos, dizendo que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, aquela pessoa que tem contato, que tem acesso a ouvir a palavra de Deus, ele passa a ter um encontro espiritual, mediante intervenção ao nosso mediador, que é Jesus Cristo, através do Espírito Santo. E nós, em contato com ele, através do Espírito Santo, nós recebemos essa boa nova. E essa boa nova, ela traz com que o Espírito Santo venha sobre nós, habite nós como um templo, e que faça uma transformação pessoal sobre as nossas vidas. E quando este evangelho ele é anunciado, que ele é publicado, que ele é proclamado, nós temos famílias saradas, uma sociedade, uma comunidade sarada. Então, é compromisso do evangélico, o evangélico que é o portador dessas boas novas, o portador da palavra de Cristo, o portador da paz, da justiça, o portador da fé. Ele tem um compromisso de enviar esta palavra, proclamar, anunciar esta palavra para outras pessoas. Nós, cristãos evangélicos, precisamos ter este comprometimento para que essa palavra, para que a comunhão com esse Espírito não fique somente em nós, mas que nós possamos propagá-lo para outras pessoas, para o nosso lar, para os nossos familiares, para a nossa vizinhança, para as pessoas no nosso ambiente de trabalho, para as pessoas do nosso bairro, onde nós estivermos, onde estivermos atuando. Que essa palavra, que essas boas novas possam alcançar todos ao nosso redor. A Bíblia fala sobre
a comissão de Mateus 28, do 19 ao 20. E eu vou lhe convidar para você abrir a sua Bíblia junto comigo em Mateus 28, 19 e 20, que diz assim. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então ele está dizendo aqui, ó, vá. Você recebeu a palavra do Evangelho, você teve um impacto em uma comunhão, em um contato com Deus. Então, depois que você recebeu essa palavra, que você teve esse processo de formação de comunhão com Ele, aí ele diz assim, ó, vá, ide, fazei discípulos, faça seguidores, faça imitadores, faça alunos de todas as nações, de todos os locais, de Jerusalém, da Judéia, de Samaria e dos confins da terra, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Você leva a palavra, você discipula aquela pessoa e ela se entrega totalmente a Jesus, com o batismo, como um selo de confirmação de fé da pessoa. Abrindo mão das suas crenças passadas, abrindo mão do seu passado, das suas práticas ilícitas, pecaminosas, mas entregando a sua vida a Jesus Cristo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Então, essa grande comissão é uma comissão de evangelistas. E essa participação, ela não é opcional. É um compromisso, é uma ordem, é um indicativo no imperativo que Jesus faz para os seus seguidores. Vá, ide. Então nós, como evangélicos, temos a obrigação de fazer com que esta palavra alcance as outras pessoas. Mas por que devemos evangelizar? Por que eu tenho que levar essa palavra para as outras pessoas? Seria talvez uma expressão de orgulho acharmos que somente nós temos direito a alcançar essa palavra. Nós, eu falo nós brasileiros, que apesar de termos uma influência desde o nosso nascimento, pelo grande predomínio da Igreja Católica, porém, apesar de sermos um país evangelizado pelos conceitos e princípios católicos, não há uma certa profundidade de respeito acerca das Escrituras Sagradas. E também o fato de nós sermos um país laico e houver essa separação da visão da lei religiosa com a lei social, não há as imposições religiosas sobre nós. Então, muitas pessoas, mesmo que tenham os seus princípios e as suas bases de conceitos familiares, de regras de boas condutas, conceitos morais e éticos ao qual, de repente, aquela família ao qual você estava inserido respeitava como costume ou tradição. Mas muitas pessoas vivem uma vida onde elas não conhecem a Cristo, não conhecem a palavra da verdade e vivem segundo o seu coração. E quando essa pessoa ela tem acesso a essa palavra, ela tem um despertamento de fé. Em tempos de desafio, em tempos de dificuldades, como nós passamos recentemente, pela maior pandemia da história da humanidade, ter fé se tornou algo essencial para poder dar um próximo passo. Os desafios econômicos que a pós-pandemia trouxe. Então, eu estou falando para vocês que a condição de conhecer a palavra, ela é essencial para a manutenção de uma vida saudável.
uma vida onde a pessoa fuja das práticas de pecado, onde ela possa ter um relacionamento saudável, onde ela possa ter uma família saudável, onde ela possa ser bem-sucedida naquilo que ela vinha fazer. Então, todas essas coisas nós temos acesso através da palavra de Deus. E também, talvez seja a coisa mais importante nesse contexto, é o que acontece após a morte. Através da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, nós temos acesso à informação sobre a vida após a morte. Jesus tem uma morada preparada para nós, para a sua igreja, para os seus seguidores. O cristão que não se envolve com o evangelismo, talvez seja essa a maior prova de orgulho, de talvez achar que só ele tem direito ao acesso àquela palavra. E as outras pessoas não. Então eu preciso evangelizar porque as outras pessoas também precisam ser salvas. O texto mais famoso da Bíblia, que é João 3,16, porque Deus amou o mundo. Deus amou a humanidade. Deus amou a todos. É vontade e desejo do Senhor que todos sejam salvos. Deus não criou ninguém predestinado ao inferno. Deus criou a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém está lá preparada. Está lá adornada pelo próprio Senhor para receber todos aqueles que foram alcançados por Jesus. Então, os anjos poderiam e talvez desejassem fazer essa obra, mas essa responsabilidade o Senhor designou a nós, representantes deles, portadores, anunciadores, proclamadores dele, para que através de mim e de você, a palavra que foi deixada por ele, através da inspiração dos seus profetas, dos homens ao qual ele levantou sobre o histórico dessa terra e que deixou para mim e para você sermos alcançados por essa palavra e levar esse legado adiante para que as pessoas sejam salvas, para que as famílias alcancem salvação e que para as pessoas tenham uma vida conforme a palavra de Deus no ciclo ao qual o Senhor permitir ela sobre este plano. E quem pode evangelizar? Quem é a pessoa que pode evangelizar? Será que o evangelismo está designado para um cargo? Será que somente a pessoa que for consagrada é evangelista ou a missionário? Será que só o pastor pode evangelizar? Quem pode evangelizar? Quem pode evangelizar é quem conhece a palavra de Cristo. É quem consegue falar sobre as palavras do Senhor. É quem foi alcançado por este evangelho. Só não pode falar aquele que não teve uma experiência, aquele que não conhece. Eu não estou aqui dizendo que aquele que estuda, aquele que se prepara com muita dedicação para o evangelismo, não seja adequado. Mas aquele que estuda bastante, aquele que foi consagrado ao cargo para fazer, é importante, ele tem um motivo a mais para fazer. Mas todos aqueles que foram alcançados por Jesus, eles podem e devem evangelizar. Você é um evangelista da sua casa, para os seus pais, para os seus avós, para o seu cônjuge, para os seus filhos, principalmente, os seus vizinhos, seus colegas de trabalho, de escola, de faculdade. Esse compromisso do evangelismo está designado a todos que creem, que entendem seu papel em Jesus Cristo. E onde devemos evangelizar? Será que existe um local específico para se realizar o evangelismo? Nós vemos a diversidade na nossa nação, grupos de evangelismo, iniciativas pautadas e voltadas para o evangelismo.
O evangelismo pessoal que é realizado, a pessoa que pega a sua Bíblia, que pega um folhetinho e que sai nas praças. As igrejas que fazem eventos organizados em ambientes públicos. Há uma vertente mais intelectual que monta estandes em feiras de livro para levar e publicar através da literatura cristã. Grandes eventos que são realizados, às vezes por grandes denominações, projetos de lei que foram colocados por vereadores que dentro do município fazem atividades em referência à Bíblia, à juventude cristã. Nós vemos uma diversidade imensa que várias pessoas, igrejas, ministérios, que adotam de maneira diferente, com estratégias diferentes, em locais diferentes. Não há uma determinação fixa, não há um local específico, engessado, obrigatório de que somente ali, exclusivamente ali, é possível ou necessário se realizar o evangelismo. Há pessoas que acham que o único local para se realizar o evangelismo é dentro do templo. Que eles devem sair para buscar pessoas de fora, que ainda não são cristãos, e trazerem para o templo. É uma forma tradicional. Porém, eu preciso trazer o entendimento para você, caro aluno, de que o evangelismo ele precisa e deve acontecer em todo local, em todo o tempo e em todo momento. Como que nós podemos evangelizar? Qual a forma correta de se evangelizar? Se nós formos analisar o contexto dos métodos de evangelismo, talvez nós teríamos aqui uma disciplina de talvez 6 horas, 7 horas de conteúdo direcionado especificamente, exclusivamente sobre essa temática. Mas o que eu preciso de te informar e trazer evidência para você sobre como, ou seja, quais os métodos que devem ser usados para se realizar o evangelismo, é que todo evangelismo ele deve levar em consideração o público específico ao qual ele deve alcançar. Se você está à frente de um departamento de evangelismo, lá na sua igreja, se você faz parte de um conselho, se você faz parte de uma iniciativa, se você tem um grupo de amigos que tem esse interesse de evangelizar, todo ato de evangelismo ele deve ter uma preparação, um planejamento, principalmente espiritual. Precisamos ter o entendimento de que o nosso papel como evangelista é de anunciar as boas novas. Porém, é papel do Espírito Santo convencer o homem do juízo, do pecado e da justiça. Nós precisamos buscar a condução do Espírito Santo para alcançarmos aqueles ao qual o Senhor nos direcione. Hoje, nós vivemos na era do mundo digital. Então, todo projeto evangelístico parece que, nos dias atuais, ele precisa estar também nos meios digitais. É importante, mas há aqueles que não são alcançados pelos meios digitais, há aqueles que não têm acesso, aqueles que não dão credibilidade. Hoje nós vemos tanta diversidade na internet que às vezes as pessoas ouvem tantas coisas e não acreditam em nada. Vêm tantas opções e não seguem ninguém. Então, as estratégias de evangelismo, em primeiro lugar, ela tem que ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E muito pensada dentro do público. A estratégia que você vai adotar para você evangelizar uma criança é diferente ao qual você vai usar para evangelizar um idoso. A palavra que você vai direcionar para uma família ou para um homem casado, ela é diferente ao qual você vai direcionar para um adolescente no início da puberdade. Então, nós, por tratarmos da questão do evangelismo,
precisamos ter a visão de a minha palavra alcança que perfil de pessoas? A gente tem que ter a visão, nós temos que ter a visão de que o evangelismo tem que alcançar a todos. E como que eu consigo alcançar a todos? Como que eu consigo alcançar a criança, o adolescente, o homem, o jovem, a mulher, os casais? A nossa sociedade ela está muito dividida em grupos, em classes. Então, todo evangelismo ele tem que ser pensado principalmente no público. Se você vai preparar uma ação evangelística dentro de uma escola pública, para alunos do ensino médio, por exemplo, vai ser diferente se você quiser alcançar, por exemplo, professores, mestres, doutores, pessoas com uma exigência de um perfil mais intelectual. Talvez a linguagem que você use para ganhar um jovem, ela precise ser diferente para quando você for alcançar um intelectual. Então precisamos entender quais são as nossas características, quais são os públicos ao qual nós acessamos, nós alcançamos, ou queremos alcançar. Um evento de praça talvez alcance uma diversidade de pessoas, mas há aqueles que não querem estar nas praças mais. Existem pessoas que são mais reclusas. Talvez aquela pessoa que tenha uma quantidade de recursos diferenciado do comum. Pessoas que têm patrimônio de nível mais elevado fiquem restringidas e estarem expostas nas ruas, nas praças, e os acessos dessa pessoa seja muito limitado, pensando nas questões de segurança, principalmente nos grandes centros urbanos. Então, nós, como evangelistas, precisamos entender onde que essas pessoas estão, como alcançar essas pessoas, como direcionar o discurso até essas pessoas. Eu, como evangelista, eu preciso conhecer a minha geografia. Eu preciso entender o que acontece nas minhas comunidades, nas favelas, onde há a predominância do poder paralelo, onde que estão em predominância as crianças, os adolescentes, quais são os eventos que existem na minha cidade, qual é a rotina prática das pessoas. Será que as pessoas são de aceitar o convite para vir na congregação? Será que as pessoas são mais voltadas para as questões de esporte? Há quem critique vários métodos. Porém, na minha visão, essa é a minha opinião, se você não descumprir nenhum ato de lei, porque até se você for fazer um evento de grande expressão em uma praça, você pode estar bem intencionado, querendo ganhar vidas para Jesus, mas se tiver uma lei municipal que fale algo sobre restrição de eventos públicos, onde se faça necessário fazer autorização prévia, é inadequado. Então, você estando dentro da lei, não cometendo nenhum tipo de crime, não fazendo nenhum tipo de prática ilícita, toda conduta corretamente respaldada socialmente e focada em alcançar determinado público, ela é válida. Então, como nós podemos evangelizar? É um meio completamente, um universo completamente diverso, de várias formas, de várias maneiras e de vários métodos. E eu queria encerrar trazendo uma frase que foi citada em uma ministração pelo pastor Josué Brandão, pastor de Feira de Santana, um homem de Deus, muito inteligente, ao qual eu aprendo muito com ele em suas ministrações, o acompanho de muitas datas. Em um culto, ele citou um diálogo dele com um pastor americano, de quando ele estava para pregar nos Estados Unidos. E esse pastor americano falou para ele, mais ou menos assim, que o evangelho cresceu no Brasil, assim como também, há tempos atrás, cresceu nos Estados Unidos. E ele se popularizou, se tornou muito popular. Ficou na moda o evangelho. Porém, depois, por conta de vários escândalos que aconteceram com os próprios evangélicos, o evangelho ficou banalizado, ficou banal. As pessoas passaram a desacreditar
com a visão materialista, com a visão racionalista, começaram a achar que era simplesmente uma estratégia de algum esperto querendo se sobressair sobre os outros. E assim como aconteceu isso nos Estados Unidos, está acontecendo hoje aqui no Brasil. E ele falou que o evangelho, nos momentos atuais, estava encaminhando para o processo de vulgarização, ou seja, estava se tornando vulgar. Hoje são tantos escândalos, tantos testemunhos ruins, tantas coisas inusitadas que são atribuídas à liderança, a pessoas portadores do evangelho e da palavra, que parece que o processo de vulgarização já se cumpre em nossos dias. Eu me recordo no meu período de infância que em algumas praças na cidade onde eu morava era visto como algo ruim um adolescente ir para a praça por conta das influências negativas que haviam de pessoas ali naquele ambiente. A nossa intenção ali era para brincar, para jogar bola em uma quadra, para andar de skate, de patins, de um Ralph. Mas ali a gente encontrava pessoas que podiam influenciar para o mal. E aí os nossos pais ficavam restritos quando a gente dizia assim, vai na praça. Ah, porque alguém pode oferecer um entorpecente, porque alguém pode oferecer álcool. E ali você ter contato com drogas, com bebida alcoólica. E parece que hoje isso se tornou uma coisa tranquila, de que os jovens podem ir, porque parece que se tornou até normal. A gente vê até como normalidade como as pessoas veem o consumo de álcool e de drogas pela parte de jovens e adolescentes, como que se estivesse dizendo assim, é coisa de jovem. E há uma crítica e uma restrição hoje, em muitas vertentes da sociedade, sobre a questão de você ser cristão, de você ir para a igreja. O evangelho se tornou algo em nosso país hoje, em um processo tão vulgar, de que é taxado e atribuído negativamente a algumas lideranças, onde pastores, às vezes, são vistos como dinheiristas, parecendo que o objetivo da igreja é exclusivo financeiro. E talvez a gente caminhe para um período onde, quando um jovem adolescente disser assim, vou para a igreja, talvez os pais se preocupem e não queiram deixar que o filho vá, para que ele não tenha acesso a pessoas ruins ou coisas ruins, mediante o desvio do foco que nós vivemos hoje do evangelho em nossa nação. Então, eu trago aqui a grande importância sobre nós cristãos no exercício do evangelismo. Que a maior e melhor forma de nós evangelizarmos é através do nosso testemunho. É através do seu testemunho, da sua vida. Não adianta eu falar de algo que eu não creio, que eu não acredito, que eu não busco, que eu não tento viver. Então, é o seu testemunho, é a sua conexão com Jesus. E é principalmente no seu dia de aflição, no seu dia mais complicado, que é onde você vai provar, principalmente para as pessoas ao seu redor e ao seu derredor, quem é você e no Deus que você crê. A maior e a melhor forma de evangelizar é no nosso dia a dia. É sendo exemplo para os nossos filhos. É sendo exemplo para os nossos colegas de trabalho. É sendo exemplo para o nosso vizinho. É a nossa vida limpa diante de Deus e dos homens que irá impactar as pessoas e serviremos de testemunhos vivos sobre a nossa sociedade. Que Deus continue abençoando a você e a sua casa. Continue conosco. Nós temos mais 3 aulas sobre essa temática de evangelismo que vai edificar sua vida. Até a próxima aula e graça e paz.